Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre exorcismos. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Zé Roberto. E eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre, hoje a gente tem convidado, vamos ver se vai dar certo. Nós trouxemos hoje o padre José Roberto Pereira, que é pároco na Nossa Senhora da Consolação, não é isso, padre José Roberto? É isso mesmo, já há 8 anos, Pedro, pároco da Igreja da Consolação. Eita, nós. Daqui a pouco ele se apresenta e a gente o conhece melhor. E se você continuar ouvindo, você vai saber por que a gente chamou justamente esse padre para falar sobre exorcismos. Eu já vou avisando, o Alexandre sabe um pouco disso, o Zé Roberto, que eu sou o cético da conversa, viu? Mas a gente ficou muito feliz mesmo. Como? É o contraponto. Não quero ser contraponto, ainda mais o Zé Roberto, mas é com muito carinho mesmo, a gente agradece. Imagina. Aí o seu sim, você ter aceitado melar sua carreira e jogar seu ministério agora numa situação muito complicada participando desse programa, hein? Verdade. Imagina, tranquilo. E Zé Roberto, você já ouviu o programa? Já ouvi, né? já. Percebe-se então a falta de juízo do padre José Roberto, que perde tempo ouvindo nesse programa. Então, como você sabe, toda vez a gente começa com um jogo. Certo. E o jogo hoje é por minha conta, viu? E é um jogo famosíssimo entre nós. Por sua conta é risco. Que Deus nos proteja. Risco de quem joga, hein? A conta é do Pedro e o risco é nosso. O risco é nosso. Eu sempre separo aqui para os convidados, para mim esse é o melhor jogo para convidados, que é o por amor, por obrigação ou nem pagando. Então, Zé Roberto, hoje eu preparei com muito carinho um por amor, por obrigação e nem pagando sacerdotal. Certo? Para você que nunca ouviu, funciona assim, eu dou 3 situações e tanto o padre Zé Roberto quanto o padre Alexandre vão responder o que eles fariam por amor, o que eles fariam por obrigação e o que eles não fariam nem pagando. Sempre para cada situação, uma resposta. Tá pronto aí, Zé Roberto? Pronto, Alexandre? Sim, sempre. Vamos lá. A primeira situação. Por amor, por obrigação, nem pagando. Rezar todos os dias com os pés descalços no esgoto, na lama, se sujando, porque não tem outro jeito. Não tenta justificar. Desse jeito. Segundo, rezar todos os dias com os paramentos todos sujos, túnica suja, a estola toda melecada, suja de vinho diante da consagração, um horror. E o terceiro, rezar em um idioma que você não fala, sueco, por exemplo. Fica lá escrito, você repete as palavras, mas você não faz ideia do que você está falando, você está rezando por os outros. Por amor, por obrigação, nem pagando, vai, Zé Roberto. Não, o Alexandre primeiro, vai. Deixa eu ir primeiro pro não assustar o convidado. Muito bem, eu diria que por amor eu celebraria em um idioma que eu não domino, que eu não sueco, não hoje entendo. É sueco. Ótimo. Sueco. E nem pagando eu celebraria com os pés todos sujos, né, cheio de lama, de esgoto. E por obrigação eu celebraria com os paramentos todos sujos. Vamos lá, olha aí. Zé Roberto? Então, eu acredito que é a mesma situação, né? Por amor, celebraria em idioma, uma língua que eu não conhecia, por acaso, a questão mesmo é falar em sueco, por exemplo. Por amor, mesmo não entendendo, muitas vezes não compreendendo as palavras, mas celebraria por amor. Eu acho que nem pagando essa questão mesmo de celebrar ali com os pés todos sujos ou dentro da lama, acredito que isso, né? E também com relação a essa questão mesmo de poder ali celebrar com os paramentos sujos, é a mesma situação que o Alexandre colocava, porque vale a pena.
Pelo menos é rezar a missa, né? Eu tava vendo isso, esses dias eu fui na favela da Vila Prudente, e eu lembrei lá que uma vez a gente nós rezávamos a missa e a turma jogando esgoto, assim, passando por debaixo do altar. Mas a gente ia de sapato, né? Não ia de pé descalço, Sim. não. Eu acho que mais ou menos eu ia como vocês, mas não sou eu que tenho que responder, então vamos pro segundo. Não, então, mas eu fiquei pensando assim, Pedro, celebrar com os paramentos todos sujos, manchados, é um pouco de desleixo, né? Acho que não tem nada que justifique. Não. Agora, com os pés sujos, eu acho que talvez tenha alguma situação que você não domina. Vai que você vai numa paróquia, aí você chega lá, você não tem nenhum paramento, vai usar emprestado. Eu mesmo digo para vocês que já fui numa paróquia, que eu tinha levado um paramento, levei por precaução, porque assim, me disseram, olha, a missa, você vai lá celebrar e tudo, só quando chegou lá, inventaram totalmente uma outra situação e era outra cor de paramento. Aí eu falei, tá bom, então vocês me arrumam o paramento. Quando pegaram o paramento, suor, sabe aquela mancha de suor assim, todo sujo mesmo. E assim, tava úmido ainda. Beleza. E eu tive que usar. Então eu tô dizendo Por obrigação. Por obrigação. Por amor e por obrigação. Por amor e obrigação, por isso que eu vou começar a andar com paramento branco, sempre reserva no carro, viu? Falar, não, mas é aquela coisa, né, Pedro? Essa é aquela coisa, a gente, por amor, né, ou mesmo por obrigação, né, são situações que a gente vai lidar no dia a dia e com relação a isso, eu acho que é até pequeno diante de tanta coisa que a gente pega por aí, né, algumas buchas de canhão que a gente pega. Pô, nem fala. Lembrando que o Padre Zé Roberto é também ali o coordenador de pastoral da região Sé aqui em São Paulo. Exatamente. Anda pra lá e pra cá e acaba vendo de tudo, né? Sim. Coisas por amor, coisas por obrigação e coisas que ele não pode falar nem pagando também. Exatamente, nem pagando. Vamos em frente, vamos para a segunda rodada então. Bora. Vamos lá. Por amor, por obrigação ou nem pagando. Alexandre e Zé Roberto, vocês preferem durante 5 anos serem proibidos de presidir a missa, mas pode concelebrar, né? Pode concelebrar, mas não presidir. Isso não pode. Durante 5 anos... Minha criatividade tá alta. Rezar somente em sueco, não pode rezar em nenhum outro idioma. Ou durante 5 anos, pode rezar missa, fazer tudo, visitar doente, só não pode atender confissão. Uau. Por amor, por obrigação ou nem pagando. Vamos lá. Começa, Zé Roberto, vai lá. Então, acredito que por amor continuamos na situação da questão mesmo no sueco, você empacou no sueco hoje, então, mas por amor celebraria, não tem problema, e ficaria ali por amor. Eu acho que a questão de nem pagando seria ficar, eu acredito que com relação a essa questão mesmo de ficar muitos anos ali somente co-celebrando, eu acho que é muito complicado, só co-celebrando não poderia presidir. Para mim, eu acredito que nem pagando, porque eu sinto falta esse sentido de presidência da celebração, né? Eu passei isso agora há poucos dias. E com relação, por obrigação, a gente também obedece, né? Acho que essa questão também que você colocava aí, a gente acaba obedecendo também aquilo que é necessário. Alexandre? Eu acho que inverteria aí, nem pagando ficaria sem confissão, sem atender confissão, e eu acho que por amor eu ficaria só concelebrando, viu? Você ficou bastante tempo concelebrando, né, lá em Roma? Fiquei bastante tempo. Então. Você já experimentou isso, né? Eu diria que era uma situação diferente, porque era uma comunidade sacerdotal, né? Então você desenvolve também um outro sentido de participação litúrgica. Eu particularmente, por obrigação a confissão, só se falar, você não pode e tudo mais. Por amor também, aprendia sueco, mas eu ia complicar esse jogo e eu esqueci. Eu ia falar, quando você aprendesse esse sueco, ia mudar para russo.
Mas, desculpa, eu esqueci de botar essa complicação. Essa cláusula. Pois é, ia colocar essa cláusula. E por último, por amor aí, concelebraria, nem lembro mais aqui como foi, mas por obrigação eu não atenderia a confissão. Por obrigação. Pedro, eu falo com relação a essa questão da concelebração, porque quando eu passo uma semana fora, ou 8 dias, como fiquei agora há pouco tempo, né? Mesmo na Itália, ou aqui no Brasil, quando eu tive que ir em Belém do Pará, é muito estranho. Por exemplo, às vezes depende da concelebração. Por exemplo, eu vou colocar uma coisa bem clara para vocês. Eu fui numa concelebração, não vou dizer aonde, mas eu fui numa concelebração. Você falou Roma e Pará, a gente vai achar que é num dos dois lugares, hein? Não. Pode ter sido na Grécia. Não, então. Fala que foi na Grécia. Esses dias eu fui para a Itália, para Aparecida, e fui para Belém. Você tá restringindo muitos locais, rapaz. Calma. Não, deixa eu te falar. E aí eu fui numa celebração aonde tinha a primeira Eucaristia das crianças. E era uma missa de domingo. Então se começou com a homilia no ambão e se começou com aquela homilia longe do povo, da realidade do povo, e não se falou nada com as crianças. E eu estava celebrando, mas eu estava aflito porque eu via que as crianças não estavam entendendo nada. Me dá esse microfone. Aí eu peguei e me segurei. Eu, sim, fiquei lá naquela 1h10, mas eu fiquei porque eu via que as crianças iriam receber Jesus Eucarístico pela primeira vez, mas não foi dirigida uma palavra a elas. Então, eu digo, são situações que eu me sinto inquieto quando se fala de concelebração. Entendeu? Agora sim, é claro, como o Alexandre disse, uma situação de estudo, uma situação em que você está fazendo alguma coisa, assim, que você tem uma comunidade maior e que tem uma escala de celebrantes, você se submete àquilo e é muito tranquilo. Agora, por exemplo, como você falou, 5 anos, aí eu falei, meu Deus do céu. Com aquele mesmo padre. 5 anos sem presidir, e aí me veio na cabeça, como é que fala, o reitor presidindo. Então, aquilo já fez... Mas olha... a situação. Sem querer, você que se deu trabalho, não foi na Itália, ele falou de Aparecida e falou lá de Belém. Então, olha aí, depois... Alexandre, por que a gente chamou o Padre Zé Roberto? Nós chamamos o Padre Zé Roberto para essa conversa sobre exorcismo, primeiro porque era um tema que eu gostaria de falar já faz um tempo. Certo. E eu acho que também o pessoal do nosso podcast se interessa, alguns e-mails inclusive já falaram de coisas semelhantes, parecidas. E aí, o Padre Zé Roberto está voltando de Roma depois de um curso que ele fez na Universidade Regina Apostolorum sobre orações de libertação e exorcismo, que é o curso mais referenciado do mundo sobre o assunto. Só por isso. Olha. Fala aí, Padre Zé Roberto. Então, assim, por cima, como é que você chegou nesse curso? Antes de falar do curso, propriamente dito, eu vou falar porque assim, eu já tenho 11 anos de sacerdócio, e nesse meio tempo, Pedro e Alexandre, e também o pessoal que nos acompanha, nesse meio tempo também, eu tinha muita curiosidade no sentido do sacramental do exorcismo, devido a situações muito... O Alexandre... Sim, senhor. Alexandre não. Ô, Zé Roberto, eu vou te interromper. Explica o que é sacramental. Tá bom. Não, tranquilo. Tá bom. Lembrar, né? Os sacramentos, como nós sabemos, por exemplo, a questão dos sacramentos. Os sacramentos em si, do batismo, da ordem, né? Da Eucaristia. Os sacramentais são bênçãos que nós impetramos em nome da Igreja. Algumas bênçãos que os padres ou bispos impetram, ou seja, dão em nome da Igreja. Então, esse sacramental, certo. Eu tinha muita curiosidade, porque, assim, eu não sei vocês dois, mas, assim, eu tinha muita curiosidade quando via algum filme que falava de exorcismo. Então, já desde adolescente, desde jovem, eu tinha muita curiosidade. Depois de ordenado, veio muito latente na minha cabeça com relação, assim, com muita... essa questão de preocupação, porque eu via que tinha situações em que as pessoas nos procuravam para dizer que estavam em determinadas situações. Algumas eu tinha o discernimento
com a ajuda não somente minha, mas às vezes até de psicólogos que trabalham na minha paróquia, de fazer o discernimento e ver que não tem nada a ver, e eu tinha curiosidade de saber como procedia um rito propriamente dito, o rito, ou seja, o sacramental do exorcismo. E nesse meio tempo, nesses 11 anos também de padre, por acompanhar um movimento que em muitos aspectos em si traz coisas, por exemplo, fantasiosas. Então eu tinha essa necessidade de desmistificar algumas coisas. Até necessidade mesmo, né, Zé? E necessidade, exatamente. Para acompanhar a RCC e tudo, né? Isso, até para acompanhar. E até porque, Pedro, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, vocês podem ir perguntando depois, mas assim, aí passaram-se 13 anos desse curso. 13 anos. Então eu já tenho 11 anos de padre, eu ouvia falar desse curso em Roma. Quando foi no final do ano agora, de 2017 e 2018, uma pessoa que trabalha comigo falou: padre, o curso que o senhor sempre teve vontade de saber, de conhecer, abriu inscrições. O senhor não gostaria que eu fizesse inscrição? Falei: olha, meu filho, gostar eu gostaria, o problema é tempo. Aí, conversando, acho que menos de 24 horas ele falou: o senhor já está inscrito no curso e o senhor vai ter que se programar para ir. Então, olha aí. Pois é. Então, às vezes a gente precisa de pessoas assim que nos dêem um empurrão, porque sempre a gente arruma alguma desculpa devido à correria. Então eu acabei me interessando por ir a fazer esse curso. O padre José Roberto falou aí do movimento, ele acompanha a Renovação Carismática Católica. Há 10 anos já. É um movimento, há 10 anos aqui na Arquidiocese de São Paulo. Sim. E é um movimento relativamente novo dentro da igreja, com suas características particulares e uma série de novos jeitos de se celebrar, de se viver, nada diferente do que é de fato a igreja, não é um movimento da igreja, acompanhado pela igreja, mas que o padre José Roberto diz aí, e era a primeira coisa que eu queria mesmo perguntar, né? Apesar de você já ter dito, muitas vezes, e aí eu falei, não é que eu vou ser o contraponto para discutir, até porque eu conheço o padre Zé Roberto, nós três aqui convivemos no seminário, né? Exatamente. E daqui uns dias a gente vai ter reunião juntos, né, padre Zé Roberto? Pois daqui a pouco podemos ter a gente tem juntos. Pois é, eu vejo mais o Zé Roberto, aliás, do que o Alexandre, diga-se de passagem, né? Esses meninos da pastoral aí são terríveis. Não, fica tranquilo, a sua vez chegará, viu, Alexandre? Você vai voltar, irmão, você vai voltar. Já passou, mas o seu foi tão rápido. O senhor vai voltar, todos sentem saudade. Mas vamos em frente. Vamos lá. Primeiro essa questão da psicologia, não é? Eu lembro de ler um livro e, assim, ele marcou muito o meu começo de intelectualidade da fé, né? Da inteligibilidade da fé, que é aquele livro Jesus Antes do Cristianismo, do africano Albert Nolan. E ele diz que muitas das curas de Jesus também eram curas, eram libertadoras no sentido de libertar de problemas psicológicos, não é? De questões sociais e psicossomáticas. Você lidar muito com isso? Muita gente que lhe procura passa por esse tipo de questão, que é sanado com médico, com atenção, com carinho, com abraço. Existe muito isso? Então, deixa eu te falar um pouquinho. O Alexandre pode ir perguntando também, que a gente vai conversando. Assim, deixa eu somente lembrar vocês. A questão assim, eu estou assim há 11 anos, sou padre há 11 anos. Desses 11 anos eu trabalhei um tempo com um padre, com o padre de uma paróquia, e trabalhei como seminarista, como diácono e como padre com esse padre, que já está nessa paróquia há 30 anos. E nessa paróquia eu vi o padre exercer esse ministério. Mesmo, diante de algumas situações, eu vi ele exercer e presenciei algumas situações. Então aquilo já me inquietava, Pedro. Já me inquietava no sentido de que, será que tudo isso é verdade? Será que isso não é psicológico? Será que isso não é psicossomático? Será que isso não é uma situação tendenciosa ou lunática? Sim, porque nós temos muitas pessoas também com desequilíbrios mentais. Então, eu sempre perguntei isso, sempre tive essa curiosidade.
Mas assim, sempre ouvindo, acompanhando, percebendo, e foi passando o tempo. Até que depois eu assumi como pároco, e não tanto numa primeira paróquia que eu trabalhei, né, no Brás, isso não tinha tanto esse problema. Tive um caso lá que eu tive que atender, porque depois de uma celebração aconteceu uma situação que naquela hora, eu não sabia como proceder, e aí pedi para as pessoas tiramos a pessoa do local, né, coletivo, e fomos para um lugar à parte, e ali eu fui primeiro ter uma conversa. Tentei estabelecer um diálogo, mas não era normal o diálogo, eu não consegui estabelecer esse diálogo. E aí eu pedi... Não era normal por conta do estado da pessoa? Por conta do estado da pessoa, que ela não conseguia, como diria assim, estar ali consciente daquele momento. Eu tentava estabelecer um diálogo, mas a pessoa estava totalmente fora de si. E eu não sabia direito. E aí eu pedi a ajuda de outras pessoas, 2, 3 pessoas da comunidade que já a conheciam, porque eu tinha acabado de chegar na comunidade, né? Certo. Então pedi para que elas falassem um pouco e que nós pudéssemos rezar juntos. Então quando elas me explicaram e tudo, eu falei, olha, o que nós podemos fazer é sentá-la e rezar por ela. E aí, no que nós sentamos, houve uma situação muito, assim, difícil, né? De certa forma, da pessoa se jogar no chão, ter toda uma situação. E aquilo ali eu fiquei muito inquieto, porém, fiquei, como diz assim, muito sensato, muito sereno, me ajoelhei ali ao lado da pessoa e continuei rezando, fazendo orações espontâneas, porque eu não sabia como proceder, porque nunca tinha acontecido comigo, né? Eu já tinha visto antes como diácono, eu já tinha visto antes como vigário, mas eu nunca tinha visto ainda como administrador de uma paróquia. Então não diferente. Tinha caído no seu colo. Exatamente. Então foi uma situação primeira. Então essas coisas já me inquietavam. Então passou-se, isso é um caso primeiro que eu lembro, assim que eu assumi uma paróquia. E aí eu fui assim, mas fui guardando, nunca fui procurando ninguém para saber. Eu lia muito, lia alguns livros, lia tanto a questão, a posição de alguns, como você coloca mesmo, que alguns veem também, como essa questão psicossomática. Fui percebendo time Quevedo. Não, então, mas teve uma situação, Pedro, em que essa pessoa também, eu fui percebendo que criou-se um personagem. Ela criou um personagem para se defender de uma situação que ela estava vivendo em casa. Então, mas eu rezei, porque uma das primeiras atitudes que nós aprendemos nesse curso de exorcismo e oração de libertação é que você não deve nunca deixar de rezar pela pessoa que te procura, independentemente daquilo que ela te diz. A primeira atitude que os exorcistas de 60 anos, de 50 anos, de 40 anos pedem é que a gente nunca negue rezar pela pessoa, independentemente da atitude que ela vai ter naquele momento. Nunca deixar de rezar. Se você perceber que ela passou dos limites e aconteceu alguma coisa, você pede a ajuda de leigos ali e que acompanhem até a pessoa acalmar e depois faz um acompanhamento um pouco mais com psicólogos, com pessoas, com médicos que sejam gabaritados para aquela situação. Certo. Alexandre? Sim, enquanto o Zé Roberto falava aí dessa experiência dele, eu lembrava de uma que eu tive também. Eu já tive algumas, assim, na maioria das vezes é uma questão de histeria mesmo, ou até mesmo de transe, mas teve um caso que não foi nem nada fora do normal, assim, fisicamente, materialmente, mas uma vez eu fui, né, falaram, padre, tá acontecendo umas coisas estranhas aqui, eu fui naquela casa, fui fazer a oração com aquela família, mas eu senti uma opressão tão grande assim, sabe, que não podia ser uma coisa só da minha cabeça, sabe, e eu, assim... Eu não duvido, não. O Pedro faz o papel do cético aí, eu não nem digo que sim, nem que não. Até que me provem que não existe, eu vou continuar acreditando. O Pedro e Alexandre, rapidinho, se eu só lembrar uma situação rápida, que eu também fiquei assustado, isso faz uns 3 anos atrás. Eu estava aqui na paróquia quando, de repente, ligaram da secretaria de um bispo daqui de nossa arquidiocese. Ligou e a secretária pediu para falar comigo.
E aí disse que, porque o bispo teve que viajar e tudo, mas tinha marcado até para atender a pessoa, porém já tinha atendido essa pessoa, e a pessoa já tinha falado com ele, e ele deixou o encaminhamento para a secretária falar comigo que eu teria que atender essa pessoa, porque ele atendeu essa pessoa e viu que era uma situação opressora. O Alexandre falava da opressão. Sim. Então, essa questão da situação opressora espiritual, uma opressão espiritual. Então, o bispo tinha percebido, porém, o bispo, devido a uma agenda que ele tinha de viagem, ele me encaminhou, um bispo da nossa arquidiocese, ele encaminhou lá para a paróquia. E me encaminhou aqui para a paróquia. No que ele me encaminhou para a paróquia, a primeira coisa que eu fiz, porque a pessoa começou, não, porque eu queria falar isso, aquilo, tal. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero que a senhora conte um pouco da sua história. Então eu ouvi a história da pessoa, aí fui ouvindo toda a história dela, a história da filha. Então, que era uma situação que não só ela, como a filha também estavam passando por esta opressão. E o bispo atendeu as duas, e teve uma situação em que a filha da mulher também houve uma situação de manifestação na frente do bispo. Então, e o bispo, que acho vocês vão matar logo de cara, é um bispo assim que, aparentemente, quando a gente conversa com ele, ele é meio largadão, meio cético. Então, ele me encaminhou a pessoa. E aí depois, né, foi acompanhada, eu acompanhei essa pessoa e tudo, mas além de eu fazer primeiro uma entrevista com ela, eu pedi para ela fazer primeiro, antes de vir para a questão da oração, pedi para ela fazer o acompanhamento psicológico com uma equipe que eu tenho na paróquia. Então, o pessoal da equipe de psicologia atendeu essa pessoa com a filha também, e aí nesse meio tempo, eu juntamente com uma equipe, ficamos então de atender. E aí atendemos, e aí teve algum caso que eu só fiz a oração de atender a pessoa mesmo, mas comigo não aconteceu nenhuma situação, né? Não aconteceu nenhuma situação. Depois essa pessoa fez um caminho aí de idas à missa, de atendimento de confissão e tudo, mas não teve maior problema. Mas, veja, tem algumas situações que a gente percebe que nem os bispos, às vezes, não sabem como lidar, né? Inclusive, eu conversava com o seu bispo regional, e eu falei um pouco do curso para ele. E ele ficou muito interessado. E agora já abriu as inscrições, que vai ser em novembro aqui no Brasil. Olha aqui aí. Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Não, mas justamente para tirar um pouco. Depois eu vou falar um pouco sobre o curso, mas assim, só para... Porque é os aspectos que são trabalhados no curso. E ele ficou curioso porque ele falou assim, eu como bispo, como padre, já passei por situações que eu não sabia como lidar. Então, essa questão de lidar com essa questão do exorcismo. E ele ficou interessado. Quando ele leu o programa do curso, ele falou, não... com uma visão teológica, filosófica, né, jurídica, psicológica. Sim. Então, tudo isso é muito importante. Então, ele até falava que tinha vontade e vai se inscrever agora para novembro para fazer aqui em São Paulo. Olha, eu vou interromper vocês um pouquinho. Sim. A gente vai fazer uma breve pausa. Lógico, para quem está ouvindo no podcast vai entrar uma música, para quem está ouvindo na rádio chega um comercialzinho aí, daqui a pouco a gente volta. Nós estamos hoje conversando com o padre José Roberto, que acabou de voltar de Roma de um curso sobre exorcismo. Zé, uma coisa que me chamava a atenção no curso, eu também tive acesso a essa programação, fiquei interessadíssimo em fazer o curso, só que não bateu nos tempos de estudo, não consegui adequar o meu tempo para fazê-lo. E tem toda uma preocupação em mostrar que o demônio ou as situações demoníacas não é só da religião cristã, né? Tem a questão demoníaca no Islã, no judaísmo, e isso foi um dos aspectos que mais me chamou a atenção, porque o fenômeno religioso, demônio, não pode ser negligenciado na história, né? E o que mais que você viu no curso, assim, de interessante, que as pessoas não sabem? Essa parte também me chamou a atenção. Quando eles falaram dos muçulmanos que procuram a igreja, né? Pessoas do Islã, pessoas que de outros credos, de outras denominações, se veem passando por esta opressão e procuram a igreja. E um dos aspectos daqueles que também dos palestrantes diziam que, independentemente do credo, independentemente da denominação religiosa, nós, como igreja, devemos atender a todos. Você acha que a gente virou a referência para esse assunto?
Eu acredito que sim, assim, pelo menos o pouco do que a gente vê, e tantos materiais escritos aí que nós temos, né, inclusive de exorcistas já falecidos, e que tinham esse trabalho enorme, eu acredito que a igreja se tornou referência para um bom discernimento, porque os aspectos que nós trabalhamos lá, Pedro e Alexandre, aspectos psicológicos, médicos e farmacológicos. Por exemplo, e é bom deixar bem claro, né, que esse curso de exorcismo e de oração de libertação em Roma foi aberto, não era somente para os não era para os padres. Foi aberto, era um curso em que padres religiosos, né, ou seja, consagrados nas mais diversas congregações, e leigos também podiam participar. Então, tinham muitas mulheres que já atendem, por exemplo, ministeriados de cura e libertação, pessoas que são leigos que ajudam o padre no seu ministério. Então, assim, e esse curso não foram para padres exorcistas. Existiam lá alguns exorcistas nomeados de dioceses, mas era para justamente desmistificar na cabeça de leigos e de padres que não têm esse ministério e de consagrados que não têm esse ministério, desmistificar muitas situações. Por exemplo, a pessoa não se torna exorcista porque quer ou porque gosta. E como dizia um dos pregadores... que não é uma vocação específica. Não é uma vocação específica. E ele falava assim, olha, a você que veio aqui, né, por curiosidade, meus pêsames, ele dizia, né? Meus pêsames. Por você... Já gostei desse padre. Ele falou, meus pêsames. E por você que foi nomeado pela sua diocese, o que eu posso dizer... Meus pêsames. Ele falou assim, a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Porque... Meus pêsames também. Porque ele disse assim, são situações em que, se a pessoa não tiver discernimento, ela pode achar que aquilo ali pode ser uma vanglória para ela. Pelo amor de Deus. E aquilo pode ser... E ela, a partir do momento que ela assume aquele ministério a pedido do bispo, porque quem pede ao bispo não é a pessoa que pede ao bispo, né? Mas o bispo chama alguém renomado, alguém que tem um estudo, um conhecimento maior na diocese, e faz essa nomeação. E ele monta a equipe. Nessa equipe desse padre, que seria o exorcista daquela diocese, ele tem que ter 2 padres auxiliares e mais 6 ou 8 leigos que ajudam também. Também médicos na equipe. Tem que ter médicos. Quer dizer, não é que nem o filme Exorcista, né? Que vai o padre mais velho e o padre mais jovem. Não. Quando eles mostram, porque eles misturam nos filmes exorcistas, mas geralmente assim, um padre que seja mais assim, apurado na sua vida de espiritualidade, de caminhada, mas que esse padre tenha outros 2 auxiliares para ir ajudando com que eles compreendam e o discernimento que eles têm que fazer em cada situação. Porque quando se falou também nesse curso, foi falado também, Alexandre, além dessa questão de ter pessoas de outras denominações religiosas que procuram a igreja, foi falado bem do aspecto, por exemplo, policial. Então, a questão da polícia. A polícia falou dos inúmeros casos de grupos, né, por exemplo, satânicos em Roma ou na Itália. É verdade. Existem muitos grupos satânicos. Diz que em Turim tem muito. Isso. Então, eles colocaram esses casos, e que casos que foram constatados e que policiais, na hora em que o padre estava atendendo, policiais viram a situação. De grupos que se mataram uns aos outros. Então, assim, é por toda uma questão. Aí, é claro, pode, como o Pedro colocava, né? Pode acontecer de ser uma questão generalizada, psicossomática, que o cara é meio lunático, ele aliena todo mundo, né? Mas pode acontecer também de uma pessoa viver uma intimidade maior com o mal e usar todas aquelas pessoas para aquele seu sacrifício maior. É culto mesmo, né? Certo. Culto ao mal. Então aí, Pedro, inclusive, por exemplo, se o padre exorcista, ele estiver rezando por uma pessoa, acho que vocês acompanharam nesses filmes, tanto do exorcismo de Emily Rose, como o outro agora que lançaram recente... Eu vou confessar a você, padre Zé Roberto, que o Emily Rose eu parei na metade. Com medo. Eu não tenho medo, mas eu comecei a assistir de noite, eu falei, eu vou sonhar com isso aí, eu não vou assistir mais não. E aí nunca mais retomei, então, assim, verdade. Tem um agora que está passando no cinema que é muito semelhante ao Emily Rose, que é um caso de estudo, porque o que acontece? Se o sacerdote, se o padre, nomeado como exorcista, ele exercer, porque o primeiro exorcista da diocese é o bispo. Sim. Quem tem que realizar, no caso, seria o bispo.
Então, por isso que o bispo, toda diocese deveria ter um, porque o bispo deve escolher algum entre os padres que ele conheça e que ele nomeie para isso. Mas é quem transfere essa responsabilidade ao bispo. Se por acaso o padre, durante o exorcismo, o atendimento da pessoa, essa pessoa vier a falecer, o padre vai responder na justiça. Uau! Não responde perigoso, só né? na igreja. Ele responde junto à justiça e, sobretudo, com relação à família. Então, quando essa pessoa está sendo atendida, a família deve ser comunicada. E membros da família devem acompanhar, entendeu? Sim. Deixa eu Pode fazer falar. uma pergunta. Lógico, também tem essa questão, o quanto as pessoas chegam, às vezes, com a referência da fantasia, não é? Essa primeira pergunta, porque chegam, né? Eu lembro de muitos alunos perguntarem, eu chegava no colégio e falava a primeira coisa, olha, eu sou padre, eu não vim dar aula de religião, mas sou padre. E adivinha qual é a primeira pergunta que fazem? Padre, você já fez exorcismo? Você já fez. Aí eu conto aqueles casos de exorcismo que a gente faz quando a gente fala que vai levar a pessoa pro SAMU, não é? E aí a pessoa fica boa na hora. Que você vê ali que são questões muito pontuais de saúde e tudo mais. Eu nunca tive casos assim. Talvez por isso seja mais cético também. Mas há a referência da fantasia aí também em quem se aproxima. E outra, vão conhecendo, não é? Por exemplo, dificilmente alguém vai me procurar para fazer qualquer coisa nesse sentido. Talvez porque eu já também tenho quase 10, tenho a imagem de ser muito cético. Mas um padre que costumeiramente acolhe, essa é a terminologia, né? Costumeiramente acolhe, se coloca a estudar, a querer ajudar de maneira mais pertinente, há uma procura dos fantasiosos para isso? Essa é a primeira pergunta. A segunda, muito rapidamente, eu lembro que a turma da parapsicologia definia assim, um perfil psicológico básico para aquilo que chamam do possesso ou da possessa, não é? Que é geralmente um adolescente com problema de solidão, isso, aquilo. Isso, aqueles cursos que o Padre Quevedo, os livros de parapsicologia. Existe também esse perfil psicológico ou um perfil social ali daqueles que a gente pode se dizer que procuram dizendo ser possessos? Mas primeiro essa questão da fantasia aí, como é que essa turma chega? Olha, bom, com relação a essa questão, Pedro, que você coloca assim, que as pessoas, se aquele padre se coloca como alguém que estuda ou como alguém que atende e as pessoas procuram, existe... Não porque o padre se coloca, mas porque as pessoas... Não, sim, porque as pessoas... Isso corre, não é? Isso. Por exemplo... Essa história corre. Inclusive, agora, recentemente, teve um caso de uma senhora que veio me procurar, que já tinha passado, veja bem, pela Diocese de Santo Amaro, tinha passado pela Diocese de São Miguel e veio atrás de mim porque alguém disse que na paróquia tinha alguém. E aí eu falei, quem foi essas notícias correm, né? Aí eu falei para ela, olha... Deixa eu explicar. Aí perguntei para ela o que estava acontecendo e ela falou que as problemáticas que tinham. E ela colocou a situação e explicou quem eram os padres que a estavam atendendo. E eu perguntei qual o período que o primeiro padre a atendeu e ela me falou que o padre a atendeu por 3 anos. O segundo padre, quanto tempo que a atendeu? Por 2 anos. Aí eu falei, mas o que é que você quer mais, né? E aí ela me disse, não, porque assim, continua acontecendo. Eu falei, peraí, como assim continua acontecendo? Meu malvado favorito. Não, porque o que acontece, Alexandre e Pedro, eu vejo muito a questão de que algumas pessoas criaram o hábito de quererem sempre serem libertas com aquele determinado padre, que o padre põe a mão sobre a cabeça dela, que ela comece a se autossugestionar, e que cria-se uma situação totalmente desagradável. Então, quando as pessoas vêm me procurar, padre, o senhor pode fazer uma oração por mim? Mas o senhor põe a mão na minha cabeça? Não. Não há necessidade de eu tocar em você para fazer uma oração.
Então eu coloco bem claro isso. Eu posso até em algum momento, como padre... Zé Roberto quebrando paradigmas. Quebrando paradigmas. Porque eu, no fim da missa na paróquia, Zé Roberto, o que eu mais faço é pôr a mão na cabeça do povo, hein? Não, mas, mas é aquilo, mas é aquilo nesse que você caso, dizia. Pedro, eu digo nesse caso... Não, eu entendo. Nesse é caso aquilo que você a pessoa dizia. vem encaminhado por alguém que eu não sei quem, naquela indução não, alguém de que falou, exato, é o amigo do primo que falou Isso. que um dia aconteceu, aí pronto. Falaram que aqui tem um padre exorcista, aí às vezes eu até passo na porta assim, quem é um padre exorcista? É o senhor? Eu falei assim, não conheço nenhum padre aqui. Aí eu passo e vou embora. Né? Porque assim, não faço isso, nunca fiz, não é minha vontade, não pedi ao bispo, fui por conta para fazer esse curso, mas nesse sentido de desmistificar. Com relação ao perfil, Pedro, estou dizendo para você, nesses 11 anos que tenho de sacerdócio, eu percebo que a grande maioria, o perfil que mais nos procuram na paróquia, eu poderia dizer que para você, que a grande maioria que procura, geralmente é as mães, mulheres mais de 45, 48, 50, até pessoas de 60, 70 anos, que passam por essa situação, ou nelas mesmas, em algumas situações que ela passa, né? E aí, muitas vezes, a mãe vem procurar o padre, porque ela está passando por algumas situações. E aí tem casos que a gente faz o discernimento, não somente eu, mas assim, eu também tenho psicólogos na paróquia, o serviço de psicologia na paróquia, que eu primeiro faço uma entrevista, eu converso e tudo encaminho. Então ali, a partir dali, eu também tenho uma equipe de pessoas que rezam, atendem essas pessoas em oração. Então nós três fazemos um pouco desse discernimento. Então o grupo que atende em oração, o grupo de psicólogos e eu. Então, naqueles momentos, tem momentos que a gente vê que é só questão psicológica, e ali a gente já resolve a situação. Agora, tem situações que existe, aí o pessoal atende a oração, fala, padre, essa pessoa tem que voltar realmente para o atendimento, porque a gente, em oração, e essa pessoa também teve algumas situações que precisa que o senhor atenda. Não só em confissão, como que o senhor reze por ela. Então, eu tenho essas pessoas que me ajudam também nesse discernimento, para não ficar naquela situação de que eu tenho que fazer tudo e que eu tenho que discernir tudo sozinho. Senão... Então, assim, com relação a essa questão, Pedro, então, existe jovens? Existe. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês é que eu tenho me assustado muito. Vocês são padres mais novos que eu, mas tem padres mais novos que vocês, que em alguns momentos, em lugares coletivos, né, de 500 jovens, 600 jovens, 2.000 jovens, prega muito sobre Satanás. Exalta tanto a figura de Satanás e se fala e que ele vem agora e que não sei o quê. E aí você escuta aqueles gritos, né? Gritos, situações de grito, de pessoas se jogando no chão. Histeria. Então, assim, histeria. Então, eu já fui, inclusive, num retiro que me chamaram para celebrar uma missa. Fui acompanhado, na época, o indivíduo era um diácono. E aí, enquanto eu fui, tínhamos terminado a missa, tivemos um momento de procissão do Santíssimo Sacramento. Já tinha terminado a missa, fizemos a procissão, e aí, nesse momento, eu percebi que o diácono e pessoas que estavam conduzindo a música, começavam a se falar, então, se você está aí, não sei o quê. Aí começou, aí eu olhei, parei, aí falei, chame o diácono aqui. Falei, que história é essa? Você tá ficando louco? O problema não era o diabo, era o diácono. Diácono, né? Que já estava com o diabo, né? Porque não é possível. E aí, e aí eu conversei, e aí eu estou dizendo para vocês, porque são situações que eu, nesses 11 anos, 43 anos de vida, eu tenho um grande discernimento com relação a isso. Por exemplo, antes de começar qualquer celebração, que eu vou celebrar com a renovação carismática, por exemplo, eu fui celebrar numa diocese aí, que eu sei que o padre tem essa mania também. No salão cuidado com a delimitação de terreno, hein? Não, pode ficar tranquilo. Aí, assim, estou ali no salão paroquial, porque eu já sabia mais ou menos como... Porque eu já tinha visto algumas coisas até pela internet. Aí eu chamei o padre, chamei as equipes de intercessão, pessoas de acolhida, tudo. E eu falei, olha, vou fazer esta oração, então eu não quero que usem... Aí eu expliquei toda essa questão de ficar induzindo as situações, chamei a atenção, fiz uma oração justamente repreendendo toda aquela situação que poderia acontecer. Então, na missa, durante a missa, ninguém... Por quê? Porque vai muito de quem preside ter prudência para saber como você vai rezar com as pessoas. Pode acontecer uma situação ou outra? Pode, mas ela não pode ser uma situação que se torne vexatória para as pessoas.
e sugestionada. Então, e eu tenho ficado muito preocupado porque tem um grupo muito grande de padres, até muito novos, induzindo as pessoas a isso. Então, é preocupante. Eu ia perguntar isso, mas você já acabou respondendo. Existe hoje uma propaganda pro diabo, né? Existe. Livros e isso e aquilo, e gente que ao invés de pregar mais sobre aquilo que nos é importante e nos define, precisa de um inimigo para combater. Existe esse perigo também. Existe. Mas, Alexandre, você tem pergunta? Eu tenho. Agora vamos ver uma coisa aí que acho que tá faltando aí, Pedro. Ainda sobre o curso, ô Zé. E aí, mas afinal de contas, lá eles mostram algum caso mesmo, assim, verídico daqueles que você tem o pesadelo à noite? Não. Não. Então, veja bem, esse curso, por isso que é aberto tanto para os padres, que são nomeados e também para os leigos, então não tem estudos de caso. O estudo de caso é feito no segundo semestre somente para os exorcistas nomeados das dioceses. Aí vão se estudar o caso, eles até apresentam uma situação ou outra lá, mas assim, eles vão falar, por exemplo, a questão do mal, na questão nas raízes bíblicas, né, onde tem ali nas citações bíblicas, na questão dos padres da igreja, nos documentos da igreja, mas eles não vão muito a fundo com relação a casos específicos. Quando eles estão lá falando, os exorcistas falando, eles citam alguns casos, né? Mas não... e, por exemplo, um dos casos maiores que teve lá, que foi... inclusive, a gente ficou esperando que um padre mostrasse um caso de possessão. E não foi o padre que mostrou. Quem mostrou foi um juiz. Da pessoa, lembrando... um juiz que apresentou a gravação da pessoa que tinha passado por essa possessão, falando da situação em si, né? E teve uma hora que todo mundo levou um pulo da cadeira. Porque a voz da pessoa mudou. Então, assim, e ele falou, olha, uma situação como essa, a pessoa passou por um processo de libertação, e foi acompanhado e tudo, nós temos casos registrados, foi questão política, da polícia, ou mesmo pelo juiz, o padre foi acompanhado, aquela situação toda, mas este caso aí vai, depois de toda a polêmica, vai precisar ser acompanhado, porque ainda tem resquícios de que essa pessoa passou e ainda passa por essa opressão. Uau. Mas não tivemos casos em si de colocarem algum caso ali. É claro que muita gente foi nessa curiosidade, viu, Alexandre? Muita gente foi assim, eu vou ver algum caso. Será que vão fazer algum exorcismo? Pô, eu achei que você ia contar alguma coisa assim. Não teve não. Fique tranquilo, porque mas eu entendo. Esse curso não é para isso. O curso que eles fazem para estudo de casos é só para os exorcistas nomeados. E outra, lógico, por mais, pessoal, eu digo aqui sempre como o lado cético, e me deixa feliz, bom, eu sou padre por graça de Deus e tudo, mas me deixa feliz de ver a seriedade com a qual a igreja trata dessas questões, não é? Não é simplesmente criar palco, não é verdade? Para algum líder, um pastor, um padre, um bispo ali se sobressair, mas são pessoas, são vidas humanas. E quem chega, mesmo sendo um problema psicológico, um problema emocional ou algo mais sério, são tratados com muita seriedade, não se tornam um trampolim, não é verdade? Isso me deixa muito feliz. E, de novo, renova aí a minha fé na igreja. Não que eu perca, não é isso, mas como deixa a gente feliz de ver justamente a seriedade disso. E cuidado, você que ouve, justamente quem anda... Porque, olha, você quer dominar alguém, e aí eu falo como alguém que olha muito assim, comportamento social. Você quer dominar alguém, a gente já fez um programa sobre isso, né, Alexandre? A gente põe medo na pessoa. Crer. Se você põe medo na pessoa, você domina ela facilmente. E há essa turma, infelizmente, alguns irmãos também, não é? Que fazem esse discurso do medo justamente para que você consiga inconscientemente, às vezes eu nem sei se é de maldade ou não, mas consegue uma dominação maior sobre a pessoa. Isso não é bom. Desconfie de quem lhe coloca mais medo do que amor e misericórdia, né?
É importante isso, né, Pedro? Você colocava, por exemplo, com relação eu fiquei até assim quando eu fui para esse curso, inclusive a polêmica maior foi porque saiu até na foto, né, do New York Times, né? Saiu até na primeira capa, e eu estava sentado na fileira lá de trás, mas saiu a minha foto, né? E muita gente, aí, por exemplo, infelizmente tem alguns irmãos que ao invés de, por exemplo, fazer uma pergunta para a gente pelo WhatsApp ou mesmo pelo telefone, né? Ou por outros meios que ele pode nos falar, ele às vezes escreve embaixo de uma foto que apareceu na internet, ele escreve coisas que, por exemplo, vão contrárias à nossa fé. Por exemplo, padres que escrevem, por exemplo, assim, o mal não existe, o diabo não existe, ele foi aniquilado na cruz. Quer dizer, você já vai contra... estudar um pouco mais de teologia, né? Oi? Não, então, e aí, inclusive, é uma situação preocupante, porque a pessoa não falou uma vez, nem duas, mais de 3 vezes, escrevendo embaixo das fotos, e eu excluí, Pedro, não porque eu não quisesse responder, eu excluí... Treta de internet! Olha a treta de internet. Mas Desculpa. eu excluí porque a pessoa ia se expor, porque é um padre já de idade, ele ia se expor perante os bispos. Então, tem situações que a pessoa, às vezes, por não acreditar, se ela não acredita, se ela não... Sei lá, mas ela não se expõe de um jeito que ela está negando a fé da igreja. Sim. Exato. Exato. Então tem que ter prudência também, né? Mas vezes, é um pouco isso. Às vezes é assim, a pessoa ela se acha tão esclarecida, ela quer afirmar tanto assim que ela está num nível acima. Eu já deixei essas superstições de lado e acaba se tornando um iluminista, né? Aquele pessoal do final do século XVII que achava que a igreja não era nem necessária mais, né? Sim. Pois e assim, não é mitologia também, não é... O mal existe, é fato, não é? Mesmo aqueles teólogos mais céticos tratam a questão do mal. Mesmo aqueles teólogos que usam aí uma antropologia teológica e filosófica tratam da questão do mal. Então, descartar e dizer que o mal não existe, que o mal foi aniquilado na cruz, é um discurso irresponsável, até acho que um pouco a pessoa quer se isentar de qualquer problema que possa aparecer para ela também. Né? Aí falamos aqui de 3 padres, a gente não está julgando o outro, mas me soa um pouco tipo, olha, é melhor eu não acreditar nisso porque aí fica mais fácil. Mas a questão aqui não é falar do mal encarnado, não é? Porque existe... Também aqui a gente já está quase com o tempo estourando, mas existe também essas imagens meio fantasiosas daquilo que é a encarnação do mal. Né? Primeiro que as pessoas acham que é um opositor direto, né? Deus criou alguém para ficar batalhando... Equivalente. Um equivalente. Gente... Calma, né? Usa um pouco a cabeça. Você não faria isso, Deus vai fazer. Mas também reside essa questão fantasiosa da coisa. E aí as pessoas usam essa desculpa justamente para dizer, foi aniquilado na cruz, mas na verdade é uma isenção de ter que lidar com o mal que aparece dia a dia no nosso ministério. Exatamente. Né, e uma das coisas... Fala um pouco, assim, fala um pouco sobre essa questão... Você disse filosófica, antropológica, aí, dessa questão da personificação, daquilo que a gente diz que é o mal. Eu vou falar logo o português, claro, o diabão de chifre, essas coisas. Pronto, tirei o elefante da sala. Então, mas é aquela questão mesmo, sabe? Quando a gente fala dessa questão do diabo, da existência do mal, né? Que a gente sabe, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, a gente sabe que por toda a história, por toda a tradição da igreja, vai lembrar que se nós não nos vemos como imagem e semelhança desse Deus, e não vejo mais esse Deus como resposta para mim, eu posso me tornar o mal na vida dos outros. Se eu perco o referencial do sagrado, né, daquilo que é, por exemplo, o próprio Cristo, como você mesmo dizia agora há pouco, com relação às pessoas que, por exemplo, exaltam tanto a figura do inimigo, né, que exaltam tanto essa figura, escrevem livros e fazem coisas, ou até filmes e tudo, e como eu fiquei irritado, vocês dois gostam muito de um filme que saiu agora, perdi meu tempo e assisti, porque vocês gostam... Qual? Não fale mal, qual? Vocês gostam muito, porque é filme de herói,
Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, assim, para aqueles que não assistem, por exemplo, vocês estão numa linha de que assistem, por exemplo, Os Vingadores. Ah, Vingadores, pode falar mal. Não, fala mal, mas não dá spoiler, que eu ainda não assisti. Não vou contar, não. Mas, por exemplo, nesse sentido de que existe aquela situação da busca por várias ambições desmedidas, e a gente lembra um pouco isso, porque é o reflexo da sociedade, mas, ao mesmo tempo, percebe-se que em alguns momentos se ganha, se perde, se ganha, se perde, e aquele que ganha é aquilo que talvez não seja tão frutuoso para aquele que crê. Né? Acho que o Pedro está me entendendo, que eu não vou fazer spoiler. Mas é só assim, para a gente entender que hoje em dia, se nós não soubermos levar as pessoas a um conhecimento maior daquilo que nos é dado como graça, que é justamente esse crer, ter uma fé, o Cristo, né? Pela ação do Espírito também, esse próprio Deus que nos cria por amor, a gente perdeu a referência de si mesmo. Se nós perdemos a referência de nós mesmos com relação a aquilo que é sagrado, a gente pode também cultuar o mal e fazer com que esse mal possa agir através de nós. Né? Isso foi dito muitas vezes lá com relação à questão de pessoas que assassinam a sua família inteira, matam a sua família inteira, esquartejam a família inteira. Então, aquela pessoa pode ter desvios psicológicos? Pode. Mas aquela pessoa, ela de certa forma assimilou tão mal na sua alma que ela não vê o outro como um outro que tenha o belo em si, mas é alguém que quer fazer o mal para ela mesma e ela, então, trucida a todos. Né? Meu Deus. Então são situações muito fortes. E quando você falava um pouco, Pedro, lá quando a gente foi fazer o curso, foi falado um pouco sobre essa questão mesmo dos aspectos teológicos, bíblicos, pastorais, foi falado também dos aspectos canônicos, litúrgicos, foi falado também da questão antropológica, cultural, que as culturas, tem culturas que também têm essa questão do mal, né, que já trazem aquilo ali, já procuram isso, e a gente sabe que também... Faz parte, né? A gente pode demonizar também algumas culturas, e aí foi falado um pouco da cultura afro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É preciso ter discernimento, né? É preciso ter discernimento para não agir desmedidamente. Então, é preciso ter sempre a igreja muito prudente nisso. Então, como você mesmo colocava, eu acredito que o que a igreja nos oferece é um conhecimento maior, um estudo, um esclarecimento para ter prudência, para tomar determinadas situações, seja com relação a essa situação específica do mal, né, que a gente usa como foi falado, do próprio diabo, mas também olhar para situações em que a pessoa usa o mal em outras situações, e a gente pode, de repente, usar o diabo para tudo. Bota a culpa no diabo. Põe a conta no do diabo. mal que a gente faz. E não demonizar a cultura do outro e entender o aspecto que o outro caminha, isso é muito importante. Sim. E aqui nós terminamos mais uma conversa, e dessa vez sobre exorcismo. Mais uma vez, eu tinha uma pauta de coisa, olha o tanto de papel que eu tinha aqui anotado para perguntar, e não dá tempo, mas eu queria agradecer demais o Padre José Roberto Pereira, e o quanto isso é esclarecedor para ver que a fé, aquela que nós cremos, nós que somos católicos, o quanto a gente leva a sério a vida da pessoa, e a gente não brinca com vidas não, a gente não tá aqui para isso. Eu fico por aqui, agradeço a sua audiência, agradeço muito o seu carinho, e na semana que vem a gente volta. Zé Roberto? Um grande abraço, foi bom estar com vocês, e pode me chamar para qualquer assunto que a gente tá junto. O próximo a gente vai chamar Copa do Mundo, então, pode deixar. Mas quem quiser encontrar o Padre Zé Roberto no Facebook, pode... Qual é o Facebook, Padre? Zé Roberto Pereira. Zé Roberto Pereira. Não é difícil, você vai achar fácil. É isso aí. Alexandre? Eu também quero agradecer aí a oportunidade de conversar com o Zé Roberto, um amigo de longa data, um dos responsáveis por eu ser padre. Foi um dos que me ajudaram a discernir a vocação. E espero aí que você que tenha nos ouvido tenha percebido que o diabo não é tão feio quanto pintam. Que é isso, Alexandre? Até semana que vem, chega! Até ou é feio, mas precisa entender ele melhor. Pode ficar mais feio ainda, né? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.